vida. Venha para as avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria, com empresas fortes, consolidadas e com muita credibilidade. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria. Apoio Mercado das Rações, todos os tipos de ração para todas as espécies de animais. Banho e tosa personalizado, o mais cheirosinho da cidade. Elvio Basso, 1357 e mais 2 endereços. Impaver Tintas, tintas automotivas, agrícolas, industriais, moveleira e prediais. Na Elvio Basso, 1555, telefone 3212-5282. Companhia das Mangueiras, hidráulicas, industriais, alimentícias e em geral. Ângelo Bolson, 678, telefone 3222-9015. Chevrolet Nicola. Confira também linha Tracker em 48 vezes com taxas a partir de 0%. Nicola Veículos, o melhor negócio agora. A melhor experiência sempre. Use o cinto de segurança. 80 anos da Romaria Estadual da Mãe Medianeira. 80 anos de graça e missão. Esse ano com muitas novidades ao encontro da fé. Imembuí presente. Completa cobertura. Oferecimento Geiger, há 66 anos a sua ótica de confiança. Geiger, a ótica que é a referência na cidade. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura, da empresária e arquiteta Débora Marcuso. Coopar Centro, a parceira certa, atuando há mais de 30 anos para gerar resultados para a sua propriedade rural. Viaje com o Sesc, conheça nossos pacotes para o Rio Grande do Sul e Brasil. Saiba mais no Sesc Santa Maria, na Avenida Itaimbé 666 ou pelo fone 3223-8137. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Beltrame Supermercados Camobi, mais um Beltrame para chamar de seu. FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Facas Coqueiro, qualidade na têmpera do aço. A cada romaria, renovando a sua fé e esperança para um mundo melhor. Auto Ivo Multimarcas, referência em nossa cidade. Peças, acessórios e assistência técnica há mais de 50 anos. Ecoer Soluções Ambientais. Projetos ambientais a agricultores, prefeituras, empresas públicas e privadas. 33 17 37 31. Imembuí, 81 anos, a força do rádio. Romaria da Medianeira, 80 anos, a força da fé. Imembuí, a nossa história é a nossa raiz. 19 horas e 35 minutos. 20 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite. Hoje, quinta-feira, estamos iniciando mais um Empreender com Sucesso e já estamos então aqui com os nossos convidados, mas antes disso, quero lembrar que nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí, Empreender com Sucesso, Lisete Fröhlich, YouTube e também amanhã nas demais plataformas. Então, você pode nos acompanhar em qualquer plataforma. E lembrando também que você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Então, desliga
outro computador, enfim, né? E liga o seu radinho aí e acompanha, que o nosso tema de hoje vai ser muito interessante. E vai ser para que a gente possa refletir um pouco mais, porque quintas-feiras sempre é o dia de nossas raízes, onde os convidados trazem aí temas a serem abordados e também convidam pessoas para participar. Também quero lembrar que nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Colégio Marco Polo, com as inscrições das matrículas abertas para crianças a partir de 2 anos de idade. Ser Luz, hoje é dia de Ser Luz também, temos a Revolução do Aço. Também conosco Nossas Raízes, que falei para vocês, que é um programa que tem todas as quintas-feiras com ideias, debates, com Luciana Paola Camilotti, Carlos Flávio Barbosa e Rodrigo Silva Jardim. E também Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo, Policlínica, Pronto Atendimento e Centro de Diagnósticos, agora com um novo site, e também você pode acompanhar pelo Instagram. Mas vou começar dando uma boa noite aí para os nossos convidados, porque o nosso outro convidado, aliás, o convidado, né, do pessoal do Nossas Raízes já está nos acompanhando. Vou começar, então, dando boa noite para a Paola. Vou começar pelas mulheres aí. Boa noite, Luciana. Boa noite, Lisete. Hoje vim acompanhada da minha filha, que será uma agradável surpresa, que ela vai participar hoje do nosso programa, que ela tem um assunto bem interessante para acrescentar hoje, no tema. Viu só? E boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes, os internautas, o pessoal da mesa, o Eliezer, né? Estamos aí, então, para mais uma noite agradável com assuntos não tão corriqueiros dentro da mídia tradicional, né? Perfeito. Carlos Flávio Barbosa, boa noite. Boa noite, Lisete, Paola, Luciana, Rodrigo, Eliezer. É um prazer estar aqui. E daqui a pouco vamos, né, trazer essa figura que é extremamente conhecida, uma figura inteligente, importante dentro do debate nacional. Ele já está na linha, então pode chamá-lo aí, Carlos Flávio. Professor Ricardo Felício, boa noite. Boa noite a todos os membros da banca, aos ouvintes da Rádio Imembuí e da Santa Maria, Rio Grande do Sul. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Acredito que o senhor acompanhou uma declaração de um senador australiano, Alex Antic. Ele é natural lá de Adelaide, ele é advogado e é membro do Partido Liberal. Ele está desde 2019 já no parlamento e ele fez uma declaração recentemente dizendo que as alterações climáticas seriam um cavalo de Troia falso para impor controle e medo. E que eles são os globalistas, é que são a verdadeira emergência para nós. A pergunta que eu faço ao senhor é assim: a verdadeira emergência vem de fato dos globalistas, tendo a ONU como instrumento para a difusão e implementação de agendas como a 2030, e uma das estratégias é interferir na autonomia dos Estados-membros, promovendo alterações em seus arcabouços jurídicos? Bom, perfeito. Nós vamos dar um salto bem longo. Alô? Como um modo de... Está dando um pouco de retorno aqui, eu não estou conseguindo falar com vocês. Vamos organizar aqui, só um minutinho aí. Está retornando muito, eu não consigo nem falar. Acho que agora melhorou. Pronto, vamos lá. Que bom. Qualquer coisa aí, nos chame aí que a gente dá um jeito. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Vamos, perfeito. Então vamos lá. Sim, a ONU está por trás desse embuste científico, dito científico da área de meteorologia e climatologia, justamente para legitimar ações geopolíticas. Então você tem 3 passos aí
nessa construção, que eu chamo de uma construção contra a humanidade. Começa com a parte científica sem o devido processo do método científico avalizando isso, então você não passa essa hipótese pelo método científico, você usa desse tipo de argumento para criar todo um arcabouço para poder alterar as constituições dos países do mundo inteiro. Então você veja que não tem só a parte de climatologia, mas você vai ter a parte de meio ambiente, você vai ter legislação internacional, que quem faz parte disso é uma organização chamada IDEA. IDEA, para vocês terem uma ideia, é a mesma coisa que o IPCC, que é o do órgão do clima. Eles trabalham exclusivamente em alterar constituições do mundo. Veja só, então, como cabe bem a sua pergunta, alterar as constituições do mundo para que elas sejam favoráveis a uma legislação global, sublimando os interesses dos países. Então não é à toa que a gente vê, por exemplo, no argumento de todos eles, desde Papa Francisco até embaixadores da ONU e vários presidentes do planeta inteiro, falando que as soberanias passam a ser um problema global. Né? Então, tudo isso está ligado, sim, está tudo intimamente ligado. Eles têm a necessidade, então, de quebrar as soberanias do mundo para conseguir fazer um código internacional em que você, então, sublima completamente a ação dos países, e quando isso acontecer, veja só, né, as próprias forças militares passam a ser forças policiais. E aí você tem essas forças policiais que podem ser trabalhar contra os próprios cidadãos, né, dos próprios países que forem contra essa agenda nefasta, que é uma agenda 2030. Né? Mas veja só que dentro da sua pergunta a gente fez um salto gigantesco aí de pelo menos uns 70 anos, tá? Verdade. Boa noite, professor. Uma questão que eu gostaria de fazer para o senhor, professor, aqui é Rodrigo, represento também o programa aqui, a respeito de anos atrás, no século XX ainda, não é? Nós tínhamos aquela campanha muito forte realizada através das mídias tradicionais, com o gás freon, com a questão das geladeiras, que prejudicariam a camada de ozônio, e aquilo foi aceito de uma maneira muito tranquila pela população. Com o advento da internet agora, e com o debate que a gente está estabelecendo até aqui mesmo, dentro de Santa Maria, e usando como um instrumento de difusão dessas novas ideias que vão se chocar com o que está estabelecido aí, não é? Como uma maneira bastante até perversa, né? Eu gostaria de saber a sua opinião, qual é o impacto dessas ações ligado ao mundo da agricultura, não é? E qual seria o caminho para que nós pudéssemos aglutinar forças dentro do país, sendo que o Brasil é um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? De como a gente pode levar essa informação para a população, não aderir a essa ideia estapafúrdia, né, do aquecimento global aí. O que o senhor entende, assim, do seu ponto de vista, já que o senhor é um professor, né, enfim, a questão do ensino, as cartilhas escolares já colocam isso como uma questão quase que inexorável dentro da nossa vida em sociedade. O que o senhor pensa sobre isso? Perfeito. Como o senhor abordou desde a parte do IOPT, que foi o primeiro painel político-científico da ONU, que nasceu em 1987, que tratou das questões do ozônio, que diferentemente realmente do resto do mundo, né, nos Estados Unidos os debates foram muito aguerridos, não foi fácil. Então, inclusive, eles precisaram esperar o pai do ozônio morrer, que foi o Gordon Dobson. Assim que ele faleceu em 1976, em 1977 é que eles começam com essa política ridícula de falar que as gases de geladeira causavam destruição do ozônio. Isso nunca foi provado, né? Não tem nenhuma evidência científica, mas nenhuma mesmo, nenhuma evidência científica sobre isso. E a partir dali, né, se fez um ensaio, e esse ensaio permaneceu até os tempos atuais. Então, qual é o grande mote? Você direciona as políticas públicas dos países a
a aderirem a agendas. Então você vai lá, fala que tem um problema ambiental, obviamente tem questões financeiras assim na cifra de trilhões de dólares em cada uma dessas, né? Então cai patente de alguma coisa, eles forçam a comunidade mundial a adotar novas políticas ou novos produtos e assim sucessivamente. Então como funcionou, né? Então dali vai direto, DDT, Ascarel, Mertiolate, enfim, tudo que, né, os CFCs, depois os HCFCs, agora os HFCs, né, os gases refrigerantes, então eles vão fazendo tudo que eles podem para tirar. Para a agricultura, a mesma coisa. Então, se você tem patentes em cima de grãos, eles vão, a partir do momento que essas patentes caem, tornam-se públicas e as pessoas não precisam pagar mais royalties, eles vão criar um problema. Então, muitos defensivos agrícolas, por exemplo, que já perderam patentes, você já vê notoriamente já começar uma discussãozinha ambiental que faz mal, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Né? E aí sempre vem um substituto que é pior. Então a gente trabalha hoje na contramão científica e na contramão evolutiva da própria ciência, porque a gente sempre criava produtos para ser o máximo de economia e o máximo de excelência. Hoje a gente trabalha na visão da vagabundagem. As coisas são ruins, péssimas, para você consumir mais, porque elas não funcionam. E isso vai sendo implementado, né, a todo custo em cima dos trabalhos, e principalmente o trabalho no Brasil. Né? Por exemplo, o próprio John Kerry, que é, vamos dizer assim, o embaixador de mudanças climáticas dos Estados Unidos, ele vem aqui no Brasil e toda hora ele fica pondo o dedão na cara dos agricultores, dizendo que isso é o grande problema do Brasil em relação à mudança climática, como se a agricultura fosse um pesadelo, né? As queimadas da Amazônia, quando queimada na verdade não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Queimada é uma limpeza de campo que já está aberto para a agricultura. Então, é sempre um discurso. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa análise do discurso, porque ela é vazia de significado científico e ela só tem realmente intenções políticas. Acompanhando o senhor já há muito tempo, professor Ricardo, meu nome é Luciana Paola Camilotti, sou engenheira civil. Também sou formada em desenho e plástica pela Universidade Federal Santa Maria, os 2 cursos, e também fiz a minha especialização em segurança do trabalho. Tá? A gente atua aqui na região com uma empresa de medicina ocupacional e a gente vê todo o impacto que teve a pandemia sobre as empresas, sobre a vida das pessoas e o impacto que esse medo trouxe na sociedade de uma maneira bastante contundente. Tá? A minha pergunta para o senhor hoje é a respeito desta agenda climática. Eu, como sobrevivente da pandemia, que já tive 4 vezes o Covid, eu fico pensando o seguinte, pessoas que já passaram por esse trauma da pandemia e que estão bastante assustadas em relação com toda a mídia que se fez das restrições, dos lockdowns, de toda a alteração na vida social das pessoas, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas tarefas diárias, que muitas pessoas foram, inclusive, impedidas de trabalhar, dependendo da sua atividade. Bares fecharam, restaurantes fecharam, eventos foram proibidos. Isso houve uma interferência muito grande na vida das pessoas. Eu lhe pergunto o seguinte, estaria agora sendo incubada uma nova onda de restrições através dos eventos climáticos, né, assim posso dizer, como, por exemplo, assim, a previsão de uma tempestade, de um ciclone, poderia ser utilizado como uma forma de prender as pessoas em casa novamente? Até eu vou lhe perguntar isso, porque hoje eu estou trazendo aqui a minha filha, de 15 anos, aluna do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, e ela acabou de fazer um trabalho no colégio, na Feira de Ciências do colégio, sobre eventos catastróficos, né, dos desastres naturais.
e depois ela vai falar um pouquinho para o senhor sobre de como foi que eles fizeram esse trabalho, que houve bastante aceitação, e foi bem importante, porque esse trabalho precedeu toda esta tragédia climática que a gente teve aqui, né, no sul, agora no Vale do Rio Taquari, com toda essa enchente fora, né, do normal, e ela vai falar um pouquinho sobre os eventos que eles coletaram, né, sobre essas incidências. Mas eu lhe pergunto, novamente, estaria sendo incubada uma nova onda até midiática, né, com a ajuda de uma série de envolvimentos, né, de segmentos da sociedade que colaboram para que isso seja feito um trabalho até de divulgação exagerada dessa agenda, colocando medo e sendo mais uma onda de restrições para as pessoas não saírem de casa, não poderem trabalhar, não poderem usar seu carro para trabalhar. Existe essa possibilidade nessa agenda disso vir a acontecer mesmo? Perfeito. Bom, de novo é uma pergunta bem ampla, tá? Então vocês estão me dando liberdade para fazer uma novela aqui, né? Então, o senhor está em casa aqui, o senhor pode fazer o exercício que quiser. Tá bom, porque é bem ampla e começa então da própria questão climática que ela sempre tem uma ameaça que ela não consegue ter concretude, ela é muito abstrata, então ela está sempre num horizonte intangível para todas as pessoas, elas não conseguem ver isso. Por isso que foi necessário ter uma fraudemia ou uma plandemia, cuja doença, a mortalidade é de 0,23, né? Ou seja, é ridículo, acho que se atravessar a rua você está mais chance de morrer do que com Covid. Né? Então foi necessário criar, isso aí foi criado para realmente colocar pânico nas pessoas. E disso que foi um grande experimento social, é um experimento social mesmo, ele foi sendo construído porque logo em seguida, aliás, ao mesmo tempo em 2020 que a gente já denunciou que isso era uma fraude, já tinha muitos climatólogos, né, dito climatólogos ou meteorologistas com muitas aspas aí, dizendo que o meio ambiente ia gerar novos vírus como o Covid. Olha que loucura. Quer dizer, eu falei, bom, vocês estão tirando isso da cartola, né? Porque isso não tem nenhum embasamento científico. Parece que o pessoal está assistindo muito arquivo X, né? Mas tudo bem. Então eles já fizeram isso de propósito, porque eles já estavam com toda a estrutura pronta para começar também as quarentenas, os lockdowns climáticos. E ao mesmo tempo, o que aconteceu em dezembro do ano passado, que ninguém vê isso acontecendo, que eu acho um dos painéis políticos científicos mais perigosos é o IPBES, sabe? De longe ele é o mais perigoso de todos e ele trabalha muito na surdina, que é o painel da biodiversidade e serviços ambientais. Agora os grandes globalistas, os milionários do mundo estão dizendo que a natureza presta serviço para a humanidade. Veja só a que ponto chegou o absurdo, né? Então você já está realmente entendendo que a natureza é um Deus. Então, por isso que eu sempre falo que nós temos 3 níveis aqui de discussão, é o científico, geopolítico e guerra espiritual. Exatamente. Que desde 2021 eu estou abordando muito isso. Então o IPBES está dizendo que nós temos que devolver para a natureza até 2030, guardem bem, caros membros da banca e ouvintes que eu estou dizendo, até 2030 eles querem que de 30% das áreas naturais do planeta sejam devolvidas em 100% à sua originalidade. Nós estamos falando de fechar áreas agrícolas assim a milhões de quilômetros quadrados. Nós estamos falando de fome, nós vamos acabar com um bom pedaço da humanidade por fome. Então, sim, não só eles vão restringir tudo que a gente possa imaginar, como já está acontecendo em Londres, como já acontece na Alemanha, como já acontece na França, enquanto a China abria agora no começo do século XXI uma termoelétrica por semana, queimando carvão, né? Então você vê como o discurso, né, só vale para o mundo ocidental, para eles lá pode esquecer, eles não vão entrar, né, nessa furada
jeito nenhum. Então, sim, nós temos aí restrições que vão acontecer. Hoje em dia nós já temos os smart meters, que a maior parte do Brasil está instalando esse lixo nos relógios de energia elétrica. Tudo isso já é em prol da sustentabilidade, que é uma outra igreja nefasta também, né? A sustentabilidade é uma outra igreja nefasta, da qual então você vai ter que ter créditos para poder usar, teu automóvel, se é que você vai ter, né? Créditos para você poder usar a quantidade de energia na sua casa, créditos para você poder comprar comida, roupa. E o pessoal fala assim, não, mas você está viajando, isso aqui é loucura. Gente, é só olhar os relatórios do Fórum Econômico Mundial. Uma cambada de bilionários, trilionários no mundo que está apontando o dedo na cara das pessoas e dizendo que elas têm que ser pobres. Então, como é que alguém está dando autoridade a essa gente que não tem essa autoridade e, portanto, eles não têm essa legitimidade? Então, realmente essa agenda é tão nefasta, é tão gigantesca, que quando a gente conta isso para as pessoas, elas acham que a gente está viajando. Mas eu quero alertar a todos os ouvintes que eu estou há 20 anos nessa luta, mostrando parte científica, parte geopolítica, e nos últimos 3 anos mostrando a guerra espiritual. Isso é concreto, isso não tem nada de teoria da conspiração. Quem fala isso está querendo esconder-se da verdade. E a gente está aqui fazendo o papel de trazer essa verdade. Então, sim, né, nós podemos nos preparar sim para os lockdowns climáticos, desligamento de energia, encarecimento de energia, redução de uso de consumo de água, tudo isso em prol da natureza, do Gaia, da nova deusa. Ou seja, nós estamos fazendo sacrifícios, né? A pessoa tem que entender que nós temos 3 níveis aí de entendimento dessa condição, dessa situação. Muito bom, verdade. Eu lhe acompanho já faz muito tempo, professor Ricardo, até porque uma das coisas que eu acho que eu mais repeti, que eu vi várias vezes, foi a sua entrevista no programa Jô Soares. Eu achei tão bombástica e tão reveladora e de uma coragem tão grande as colocações que o senhor que fizeste naquela noite, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir uma determinada narrativa pronta que não contesta nada. Eu, como sou engenheira, sou da área, né, das ciências exatas e sou e fui, desde criança, né, muito curiosa, e eu tive a oportunidade e a graça de ter um pai e uma mãe que providenciavam todos os recursos para a gente estudar. Eu sou da época da Barça, da Delta La Russe, da Life e da Abril. Minha mãe foi a colecionadora de enciclopédias para nós. Na época a gente comprava os capítulos mês a mês para que a gente estudasse, aprendesse e gostasse da ciência. Porque hoje em dia eu vejo também um problema nessa geração da internet, que é muito fácil enganar, porque a internet ela não tem referências. Tudo que está lá, está jogado lá, é uma salada de frutas de informação. Já na nossa época, a gente estudava com referências bibliográficas, a gente sabia quem eram os autores, a ciência tinha nome, tinha estudo científico, tinha embasamento, e hoje a internet ela pulverizou uma série de informações tão rapidamente que não interessa mais a origem, não interessa mais se isso é verdade ou se é uma falácia. Então, aquele dia, para mim, eu ouvi tantas vezes a sua entrevista que quase decorei, sabe, professor? E eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu acho que, a partir daquela entrevista, houve uma repercussão muito grande na sua vida, não houve? Ah, sim, foi o encerramento da minha carreira científica e profissional. Literalmente. Eu imagino que tenha sido um impacto bastante interessante. Professor? Nunca um profissional no mundo foi tão perseguido quanto eu fui, infelizmente. Não, mas o senhor, assim como a natureza, haverá reparação histórica e isso vai acontecer com o senhor no futuro. Professor? Eu até nem me preocupo com isso, meu caro. Eu acho que é o Carlos Flávio, né? É o Carlos.
É isso, eu nem me preocupo com isso, porque para mim o que interessa é levar a verdade para as pessoas, porque esse caminho que está sendo montado, trilhado, a partir do momento que você descobre que ele é infernal, se você quer continuar seguindo isso, é uma coisa que você apoiar um bandido, as causas de um bandido, as causas de Lúcifer e por aí vai. O pessoal vai continuar falando, nossa, agora ele enlouqueceu, ele está falando de coisas espirituais, ok, bom, ok, né? No final nós veremos quem está certo. Porque no fundo é tudo espiritual, né? Tudo. Até agora, eu não gosto de falar isso como se fosse alguma coisa de, muito bom, etc. Mas até agora nada do que eu falei nos últimos 20 anos deu errado. Isso. Impressionante. Professor, acompanhando diversos dos seus pronunciamentos, vídeos, escritos, eu assisti recentemente, uma publicação sua recentemente, uma apresentação, onde o senhor trata de um tema que nós estamos vendo que parece que há uma sanha no país. Em uma das suas apresentações, o senhor então informa que os dois maiores fundos de investimento do mundo, a BlackRock e também a Vanguard, que juntas elas formam 5 vezes o PIB da França, né, eles estariam agora reduzindo, depois de algum longo tempo, reduzindo o seu investimento nas famosas ESG, que eu gostaria que o senhor explicasse ao público. Então, assim, qual é o verdadeiro risco dessa figura ESG para nós aqui no Brasil, ou para o mundo inteiro? Tem uma das coisas que eu estou falando já pelo menos uns 3 ou 4 anos, que acho que serve primeiro de base para tudo o que nós estamos elencando no programa de hoje. É importante que nós nunca vimos tanto, em pleno século XXI, tanta difusão da irracionalidade. Tá? Essa é a palavra-chave. A difusão e a propagação da irracionalidade, como se isso fosse correto. Então, veja só, ciências, outras coisas, estudo medicina, estudo muito de coisa. Existem ciências econômicas que passaram para querer ter máximo de produtividade com o menos custo possível, com uma maestria que tem que ser feito. Né? A ESG é exatamente tudo ao contrário. Então, ela nega todos os princípios das ciências econômicas. Então, desde da própria, do social, a empresa não tem o propósito, o objetivo de uma empresa é trabalhar em certo nicho e desenvolver dali para frente. Ela não tem que cuidar do social da vila que está do lado. Sabe? Isso aí são benesses que o dono pode fazer se ele quiser, isso não faz parte. Da parte ambiental, muitas das atribuições da própria empresa, elas são, vamos dizer assim, são sublimadas porque ela tem que mudar a sua metodologia de trabalho por causa de questão ambiental. Mas peraí, ela deixa até de fazer o cumprimento do seu objetivo por causa de questão ambiental, que seria o environment, a letra E, né? O social, e depois tem o G, que seria o governamental. Então seria aí você poder colocar pessoas, dar oportunidade para pessoas para cargos de chefia, liderança. Gente, você não pode pôr incompetente na frente de nada. Isso é um absurdo. Eu vou colocar vou falar bem sério aqui para as pessoas entenderem, eu vou falar bom português. Você não põe um retardado num CTA do aeroporto. Você vai fazer o avião bater e cair. Exato. É simples assim, né? Então, se você aplicar ESG na doutrina aeroportuária, na rotina de aeroportos, gente, ia ter acidentes toda semana, porque você ia colocar um monte de imbecil lá. E tem que ser bem claro para isso, para as pessoas entenderem, né? Isso aí é uma coisa absurda. Isso não faz parte. Então eles inventaram uma modinha, no final das contas eles inventaram uma modinha que era para ficar no circuito, vamos dizer assim, um circuito externo, ou seja, as agências que fazem o ranqueamento de empresas, seguindo essa modinha, poderiam dizer, essa empresa é mais ESG, menos ESG, etc., para fazer esse ranqueamento, para achar que iam vender ações na Bolsa de Valores, etc. Então é uma coisa externa, do mundo dos negócios. O que países como o nosso, né, com esses políticos vira-lata que nós temos aqui dentro estão fazendo? Estão pegando um negócio absurdo como o ESG, que é uma proposta empresarial, essa que é a palavra mais chata que estava me escapando antes, é uma proposta empresarial do mundo dos negócios, incorporando isso dentro de parte governamental de lei. Ou seja, os nossos políticos, né, e é em geral isso, né, mas no Brasil nossos políticos semi-analfabetos são de tamanha proporção
que qualquer lixo que tiver, eles colocam para dentro da lei. Então, eles estão fazendo o que? Estão decretando o fim das empresas brasileiras, que já estão numa pendura desgramada, mas que ainda estão colocando isso para dentro. Então, vai colocar no mundo do agronegócio, da indústria, da energia. Você já começa a imaginar não só o preço exorbitante que as coisas vão ficar, mas a qualidade desses serviços, o quanto vão cair. E a gente já tem esses exemplos nos Estados Unidos, o pessoal fala, bom, então essa empresa resolveu seguir bandeirinha ESG, beleza, eu não compro mais esse produto. E agora a gente teve um exemplo recente aí de uma famosa fábrica de chocolate, né? Uma maravilhosa fábrica de chocolate. É por aí. Então, se o mundo do negócio não entender que isso daí são armadilhas, a gente vai ficar em maus lençóis. Agora tem um outro lado da moeda que eu também já há mais de 10 anos venho falando. E lá naquela entrevista que eu fiz em 2012, eu deixei isso claro no público, mas já estava falando antes, que olha, eles lançam modinhas, eles fazem todo mundo aderir com tratados internacionais que são a pior coisa que tem, a coisa mais lixo que existe, esses tratados internacionais, e depois eles pulam fora, porque ninguém vai fazê-los cumprir, mas eles vão exigir que países pobres como o nosso, né, cumpram, né? Então tem sempre esses dois lados da moeda, eles inventam a bobagem, eles pulam fora, que aconteceu com a BlackRock, né, e aí deixam esse lixo para ser colocado em lei pra gente, quer dizer, é muita insanidade. Aí como é que você vai competir com uma empresa que depois não vai ter isso e a gente vai ter isso, né? Exatamente. Professor, uma pergunta que é quase que inevitável fazer é a respeito de quais são as formas de difusão dessas ideias que são tão importantes para o futuro da humanidade, às quais o senhor se dedica a tentar esclarecer a população. O senhor podia comentar um pouco quais são as formas que o senhor utiliza hoje, além da internet, são palestras, como funciona o seu cotidiano de trabalho na difusão dessas ideias tão importantes? Bom, eu, durante o ano 2020, como a gente não conseguia fazer mais palestras, eu fiz um produto, que foi uma videoaula, onde eu ataco diretamente o cerne da discussão, que é um produto de 7 horas que está disponível para quem quiser assistir. Hoje eu estou encerrando um outro produto, são 14 aulas de bases científicas e epistemológicas contra a fraude da mudança climática. Então eu faço produtos porque é disso que eu estou vivendo atualmente. Sim. Eu tenho um canal no Rumble e no Odisseia. Aliás, o meu canal do YouTube hoje recebeu o 3º strike, né? É engraçado que a gente não tem nem vídeos mais, mas eles continuam acusando qualquer vídeo de violação das diretrizes. Então, por exemplo, o vídeo de hoje foi a justiça climática e eu violei as diretrizes de Covid, né? Vocês verem como tem tudo a ver a coisa. Então, eu estou usando só isso mesmo, eu estou divulgando pelo Rumble e pelo Odisseia. E eu tenho as aulas que, para quem tiver interesse, pode também adquirir e fazê-lo em casa com a família e tudo mais. Legal. Claro. Muito bom. Bom, agora vou passar a pergunta aqui para Paola. Boa noite, doutor. Okay. Tá ligado isso aqui? Tá. Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Paola e eu tenho uma pergunta para o senhor. Qual é a sua mensagem para os alunos de hoje, que vão, no caso, virar futuros cientistas? É uma questão interessante, porque as universidades todas estão tomadas, né? Nós estamos aí com um grande problema, que universidades agora não são mais centros de ciência, né? Raríssimos núcleos nós temos hoje aí que estão pensando nisso. Os outros são tomados por ideologia. Então eu acho que vai ser muito da própria construção do indivíduo, quanto que ele tem de princípios e convicções para poder seguir a busca da verdade, né? Porque a ciência em si, ela não tem essa busca da verdade. A busca da verdade é uma coisa que vem da filosofia. A partir do momento que a ciência ela rompe com a filosofia, ela se acha livre para fazer qualquer coisa, né? Que eu sempre uso o exemplo, você usa energia nuclear para fazer uma bomba atômica, você pode fazer radioisótopos para batata não brotar, curar câncer, enfim.
Então vai ter muito da própria construção do indivíduo, da parte social dele, da parte religiosa, dos seus princípios e convicções, porque dentro do mundo, o mundo é muito corrupto, né? O mundo é corrupto, ele vai tentar levar as pessoas pelo caminho mais fácil. E é sempre muito mais fácil você seguir o efeito manada, né? Só que o que mais a história nos mostrou é que sempre as pessoas que estavam contra a manada é que conseguiram fazer verdadeiras revoluções e mostrar a verdade, né? Os outros não. Professor, voltando aqui o Carlos Flávio, o senhor faz parte de um grupo, do caso ligado, que assinou a Declaração Climática Global. No Brasil seria em torno de 20 pessoas, em 1817 hoje. Eu entrei no site da Clintel, né? E aonde esse grupo afirmam, né, ligado à Global Climate Intelligence Group, afirmam que não há emergência climática, estando associados a isso alguns modelos defeituosos e uma retórica exagerada, como o senhor acabou de falar, que minimiza a realidade científica. Nós estamos falando de dinheiro, de poder sobre governos, países e humanidade? Sim, totalmente. Nós estamos pegando fenômenos naturais e dizendo que eles são causados pelo homem. Nós chegamos a um ponto de absurdo, que eu vou pegar até um gancho aqui, tanto da Luciana, que é a engenheira, né, que ela falou sobre as chuvas, etc. Bom, quando chegou setembro e outubro, eu falei, não, essas coisas estão acontecendo por um efeito de gradiente acentuado. Nós estamos com um lado as temperaturas muito altas por um bloqueio, e do outro lado nós estamos com o corredor de ciclones extratropicais bastante ativos, e isso é que está causando, então nós temos uma troca de temperaturas, somente na região sul, nos estados onde vocês estão, foi muito drástico isso, principalmente com maturação de ciclones extratropicais na parte continental, ou muito próximos da costa, e eu falei, não, isso aí vai acontecer durante esses próximos 2 meses, e é por uma questão de gradiente, uma questão de gradiente. Então, abençoado seja Deus para aquelas pessoas que são pacientes e observam. Por exemplo, eu trabalho com ciclones há 20 anos, 15 anos de observação sistematizada. E o que aconteceu, saiu a informação de temperatura da Universidade do Alabama em Huntsville. Eles fazem então a medição do planeta inteiro e bingo, apareceu exatamente em cima da América do Sul uma mancha de anomalia negativa de temperaturas mais ou menos aonde vocês estão e uma mancha positiva de anomalias, né, de temperaturas mais ou menos aqui na região de São Paulo. Ou seja, provou que o que eles estão a medir são simplesmente os fenômenos, e se eles tiverem uma intensidade e uma constância, um adensamento, que foi o que aconteceu em setembro, começo de outubro, os satélites registraram e apareceu nas cartas de variabilidade de tendências, né? Então, eu quis dizer com isso, olha só, nós temos os fenômenos acontecendo, né? E isso foi registrado. Aí o que o pessoal usa no discurso? Olha, o aquecimento global está fazendo essa mudança climática, não sei o que. Eu falei, gente, não são fenômenos, eles acontecem e pela questão da própria atmosfera de você ter situações de bloqueio, ou menos dinâmica ou mais dinâmica, você vai ter esse tipo de condição. Então foi registrado isso. Mas, professor, por que você está falando isso? Porque agora que vem o pulo do gato. Você pega modelos de computador que não sabem simular o clima do planeta. Então, primeiro ponto, eles não sabem simular o clima do planeta. E eles só sabem simular o efeito estufa, o efeito qual não existe na atmosfera da Terra, principalmente causado por CO2. Então, não existe esse efeito. Aí quando você pega o modelo e pergunta o que tem dentro desse modelo, então, para ele estar fazendo essa avaliação de temperaturas. Bom, ele não consegue simular nada da natureza, e quando ele só simula as coisas da natureza, dá tudo errado. Eu falei, mas claro vai dar tudo errado, você não está simulando a natureza porque você não sabe,
Ah, mas aí quando você simula com o efeito estufa, aí dá certo. Então veja só, a prova de que o homem muda o clima da Terra é dada não pelas evidências do mundo, por isso que eu falei do caso agora que nós tivemos de ciclones tropicais e a alta pressão estacionária, né? Eles não sabem simular essas coisas, mas eles sabem simular CO2 e efeito estufa. Então a prova do argumento deles, que é a hipótese, é um modelo, não é um mundo real. Isso é um erro epistemológico científico crasso, quando a explicação que você está dando da sua hipótese, a prova da sua hipótese, é exatamente aquilo que você falou, e não as provas, as evidências do mundo real. Isso está passando, e é o tempo todo. Vou dar um outro exemplo rapidamente para vocês aqui. Durante o verão no hemisfério norte, em janeiro, já é sabido, desde os anos 60 e 70, eu tenho essas cartas climatológicas de temperatura, que a linha de 0 graus, ela está sobre a parte da Groenlândia, sobre a parte continental da Groenlândia. Ou seja, toda a costa da Groenlândia está com temperaturas positivas durante o verão. E aí o que eles fizeram na Rio 92, eles colocaram esses gráficos e falaram que em 2005 já não teria mais Groenlândia, por causa que as temperaturas estavam subindo. Então, veja só, eu já sei o que o mundo real faz, ok, pessoal? O mundo real faz isso. Eu já sei que a costa da Groenlândia, durante o verão, fica com temperaturas positivas, e o gelo responde a temperaturas positivas. Aliás, o gelo fica com a temperatura que o ar tiver. Se tiver menos 10, ele está com menos 10. Se é positiva, ele vai fundir. Então, eu já sei que isso vai acontecer. Aí eu construo uma argumentação metodológica totalmente fraudulenta, dizendo, olha, o efeito estufa vai fazer isso daqui. Né? Então você construiu essa argumentação, esse discurso. Aí quando você vai na natureza, você vê aquilo acontecendo, você fala, viu como eu estou certo? Porque meu modelo disse que isso ia acontecer. Mas isso já acontecia. Já acontecia. Exatamente. E foi isso, professor, que a Paola apresentou no trabalho na escola. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho das conclusões que vocês chegaram, Paola, em análise estatística dos acontecimentos das catástrofes, né, e ocorrências do passado que já estão registradas nesse trabalho. Tá bem. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que a gente está apresentando de iniciação científica no Colégio Santa Maria, Marista. E a gente usou de base o Atlas Digital, que é uma plataforma nova. Ela foi desenvolvida esse ano, 2023, em abril. E basicamente é uma plataforma onde tem um mapa interativo, tu pode filtrar certas ocorrências, estados e os desastres naturais onde tu quer saber sobre. Então, a gente teve, assim, de base a última década, que foi 2012 até 2022. Não tem desse ano ainda, porque ele é atualizado anualmente. Mas todos os dados de qualquer desastre natural no Brasil, ele é apresentado nesse Atlas dos anos 1991 até 2022. Mas, como eu já disse, a gente pegou a última década para fazer, assim, uma análise desses dados e para ver se tem alguma coisa em comum neles, sabe? Então, a gente decidiu pegar uns dois extremos, que é estiagem e seca, e chuvas intensas. E no final dessa pesquisa, né, na região sul, principalmente, teve muita incidência, assim, no caso, secas e chuvas intensas, por causa dos fenômenos El Niño e Laninha. E esse trabalho a gente fez antes do mês de setembro, onde ainda não tinha essas chuvas intensas. Mas o que a gente apresentou nesse trabalho? A gente apresentou que a tendência agora, porque estava mudando do Laninha, onde era seca assim no sul, estava mudando para o El Niño, que agora vai ter mais chuva. E foi isso que a gente falou e foi o que aconteceu, sabe? Então, isso é um comportamento, assim, um fenômeno natural da Terra, sabe? É um fenômeno, não é um fenômeno determinístico, ele não tem, assim, um padrão 100% certo que vai acontecer muita chuva naquele período X, mas
ele é um fenômeno que acontece em 4 anos, geralmente, sabe? Que é cíclico. Exatamente. Então, isso depende de vários fatores, né? Então, a gente fez esse trabalho para divulgar esse Atlas Digital, essa plataforma, que foi muito importante no nosso trabalho, que foi a base do nosso trabalho, né? Porque a partir dessa plataforma, que é muito importante, ela pode ser utilizada por forma de prevenção, de criação de políticas públicas, que até o governo ele pode minimizar os impactos dessas chuvas, dessa seca. Por exemplo, ano passado, o que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, foram muitas pessoas no ramo da agronomia perdendo assim, lavouras, não tinha água, né? Faltou muita chuva, a gente ficou muitos meses sem chuva. E aí agora esse cenário se inverteu por causa, né, que se inverteu o El Niño e agora passou para o El Niño, a gente estava no La Niña. Então essa plataforma ela é de suma importância para minimizar esses impactos do clima sobre que acabam acontecendo, né? Porque são fenômenos, desastres naturais que são naturais. Assim, vai acontecer. A gente não tem como parar. Não tem como parar um evento climático. A Terra. Sabe? Exatamente. E aí, professor, o senhor conhece essa plataforma? Qual é o seu análise dessa? Eu não conheço, mas eu posso fazer só para ter alguns comentários interessantes, porque eu estou para fazer mais um vídeo, Paola, que eu tenho uma cartilha dos anos 90, final dos anos 90, quando ainda estava na graduação de meteorologia, no meio dos anos 90, que tudo que acontecia no mundo de desastre era culpa do El Niño. Então era assim, perdeu lavoura, afundou o carro, brigou com o namorado, explodiu o pneu, tudo era culpa do El Niño. Aí, passou os anos 2000, eu tenho uma cartilha que é igualzinha, os mesmos problemas, perdeu a lavoura, afundou o carro, explodiu o pneu, brigou com o namorado, e é culpa do aquecimento global. Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, a coisa interessante que nós temos, nós passamos por que a gente chama de mergulho profundo. Passou-se 3 anos em La Niña. Então, quando fez essa virada para El Niño, a coisa se destaca. Embora a temperatura desse El Niño no oceano é por volta de 0,4 graus Celsius. Aí você fala assim, mas 0,4 graus Celsius para o oceano, o senhor toda hora está brigando que isso nem sequer significa temperatura. Eu falei, ok, não significa mesmo, mas eu estou falando de Oceano Pacífico, que representa 1/3 do planeta Terra. São 120 graus de longitude. Quer dizer, o que acontece no Pacífico manda no planeta praticamente, por causa das teleconexões. E aí, se você tem uma virada drástica, passa 3 anos em La Niña, e de repente você vira isso para El Niño, de novo aquela questão de gradiente, né? Então você muda isso muito rápido, aí você vai ter aí todo esse impacto. E ao mesmo tempo, como a gente falou, né, tivemos aí esse bloqueio atmosférico que perdurou bastante, e ele naturalmente acontece todos os invernos. Então não vem lá os palestrinhas falar, não, porque isso é mudança climática. Não é. Todos os invernos, o anticiclone do Atlântico Sul enfia um cotovelo para cima do Brasil, e o que muda é o tamanho do cotovelo de ano para ano. Professor então, Ricardo... Oi. Desculpa. Professor Ricardo, assim, infelizmente o rádio ele tem alguns compromissos, mas eu gostaria de primeiro agradecer muitíssimo, acho que todo mundo aqui, quem assiste, sabe que o senhor é uma das figuras que nós ficaríamos aqui até amanhã, né? Até o rapaz aqui que trabalha no comando da equipe de som aqui, ele pagaria até o churrasco, o senhor não está convidado porque está longe, né? Mas assim, gostaríamos de saber se uma outra hora o senhor poderia nos dar a graça de participar conosco, porque foi excepcional a sua participação. Agradecemos muitíssimo, sabemos o quanto o senhor é ocupado, né? Em nome de toda a equipe, em nome da Rádio Membuí, nós agradecemos, e eu gostaria de ouvir as suas declarações finais. Eu só tenho a agradecer bastante a oportunidade. Eu estava esperando o mapa longe de tendência de 40 anos, né, que é o trabalho que eu estou encerrando hoje, simplesmente para dizer para todos que nós estamos falando de uma fraude, uma lava em encontro, de 40 anos de idade, mês a mês. A única coisa que eles estão identificando são as variações
dos fenômenos naturais do planeta. Ponto final. A fraude da mudança climática tem que acabar o mais rápido possível, porque já está identificado. Nada está acontecendo no mundo que não seja ciclo natural, que tenha seus tempos de 20, 30, 50, 100 anos. Então, professor, eu vou prometer que eu vou enviar para o senhor uma cópia de uma fotografia histórica aqui do Rio Grande do Sul, que está em posse da minha família. Ela é datada de 1933, por aí, tá? Mas eu acho que atrás da foto está assinada, eu vou confirmar para o senhor. Onde temos 1,5 metro de granizo acumulado após uma semana de tempestade no município de Júlio de Castilhos, que fica a 100 e poucos quilômetros aqui de Santa Maria, onde nesta foto está o presidente da República da época, o governador do estado, meu avô, minha avó, recém-casados, né? E esse granizo estava já, fazia uma semana que estava espalhado, e ele foi acumulado numa pilha de quase mais de 1 metro de altura. E então, se isso acontecesse hoje, professor, isso seria alardeado por todos os 4 cantos do planeta como um desastre natural causado pelo homem, né? Pela mudança climática. E isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e foi registrado por fotos. Claro que na época chamou atenção, mas o senhor imagina, isso início do século passado aconteceu um cataclismo, que é uma coisa natural, né? São os extremos da natureza acontecendo, e foi muito bem registrado numa foto. Professor, essa ficou uma provocação para um outro dia, né? Agradecemos muitíssimo ao senhor, que Deus abençoe o senhor, a sua família. Amém. E que nós consigamos nos unirmos para tentarmos levar pelo menos um pouco de sanidade àqueles que a perderam. Que Deus o proteja. Amém. Amém. Bom, pessoal, lembrando que nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Camobi, Brita Pinhal, Cis Limpa, Colégio Marco Polo, Ser Luz, também Nossas Raízes e Protege. E nós vamos encerrando o programa de hoje, porque são 20h29, temos já os nossos outros convidados aqui. Vamos deixar a live, você pode continuar compartilhando, porque daqui a pouquinho a gente vai abrir uma outra live do programa que nós vamos ter agora em seguida. Então, vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência,